Voltamos a apresentar Jornal daqui. Olá pessoal, na entrevista de hoje vamos conversar com Vinícius Moreno, que é um militante do MTD. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde, tudo bem. Vinícius, primeiramente conta aqui um pouquinho pra gente o que é o MTD. Tá, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar vindo no jornal daqui, né, da universidade, claro. Para falar um pouco do movimento, do nosso trabalho que a gente tem na Pedreira, né, Pedreira Prado Lopes. O movimento é o movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos, que é um movimento nacional, né, um movimento social popular, que trabalha com as causas populares. O movimento surgiu em 1999, no Rio Grande do Sul, e hoje a gente está em 7 estados do Brasil. Então o movimento ele tem como central o debate da questão do trabalho e como que isso afeta na vida da classe trabalhadora. Então a gente vê que o salário ele não dá conta dos itens básicos que as famílias precisam, né? O Diese mesmo coloca que o salário mínimo de um brasileiro tinha que ser R$ 3.500. Por quê? Para ele ter acesso à moradia, a transporte, a habitação de qualidade, a lazer próximo da sua moradia e de qualidade. Então o movimento reivindica junto ao Estado, né, essas questões que a sociedade, principalmente a classe trabalhadora, não tem acesso. Então é um movimento que luta junto à classe trabalhadora para que consiga os seus direitos fundamentais que são colocados na legislação, né, brasileira, mas ainda não são executados como devia, né? Entendi. Esse movimento acontece em vários lugares do país. Como que ele atua aqui em Belo Horizonte, na Pedreira Prado Lopes? Então, o movimento avaliou, de uns 4 anos para cá, que uma das pautas mais candentes que estavam aqui em Belo Horizonte era a questão das famílias, né, das comunidades, vilas e favelas, que a gente usa até o termo atingidos, porque é onde que existe o programa Vila Viva, que é o programa de reurbanização de vilas e favelas. Esse programa é dito como modelo para o Brasil, só que tem vários problemas muito sérios que acontecem dentro, né, da implementação desse projeto. Então, a nossa atuação, tanto na Pedreira, um tempo no aglomerado da Serra e também na Vila Semig, é de assistir e de fazer com que as pessoas tenham informação e também cobrem do Estado, né, uma implementação dessa política, desse projeto de forma coerente. Então a gente faz o processo de empoderamento. Então a gente chega na Pedreira como? Uma forma de tentar melhorar a qualidade de vida deles. Então a gente começou o processo primeiro de organização das famílias, começar a fazer reunião e a partir disso fazer reivindicações junto ao RUBEL. Então isso culminou em algumas coisas, a gente fez algumas mobilizações. 2 delas, a gente parou Antônio Carlos para ter uma visibilidade, para a gente conseguir uma reunião com a RUBEL que a gente nunca conseguia. Vocês fizeram tipo uma manifestação no Antônio Carlos? Uma manifestação no Antônio Carlos para conseguir a reunião e para reivindicar. Na época eram o retorno do Centro Cultural, o término das obras e, com isso, a retirada de entulho e também a questão do saneamento básico e a questão da UMEI, né, que é a creche que está há 2 anos e meio parado, que em junho agora provavelmente vai ser entregue à comunidade. Então a gente entra na Pedreira com foco de atuar com as famílias atingidas pelo Vila Viva, nesse processo de organização, empoderamento, levando informações e mostrando o que elas podem fazer. A gente tem uma assessoria jurídica, né, tanto de estudantes da UFMG, que é a Assessoria Jurídica Universitária Popular, e também uma militante nossa, que também é advogada e assessora nesse processo. Então a gente não é um colaborador, a gente não é um funcionário, né? A gente luta por questões movidas pela ideologia, pelo sentimento de mudança da sociedade. Então a gente milita por uma causa popular. E hoje no nosso movimento, especificamente em Belo Horizonte, entendendo a moradia não só como local que você mora, sua casa, mas todo o espectro que tem ao lado, né, que serviços no estado como saúde, educação, lazer, também
transporte de qualidade, trabalho, né, que não seja precarizado e próximo, né, ao local de habitação. Entendi. E nesses 4 anos que vocês estão atuando aqui em Belo Horizonte, na Pedreira, quais foram as mudanças que vocês já viram acontecer, que já foram respondidas? Quais foram essas mudanças? Então, a gente está há 4 anos na Pedreira e na Vila Semig, mas o movimento já atua em Belo Horizonte desde 2006, com outras pautas. Aqui a gente viu visivelmente, depois de um processo de 8 meses de reunião e organização que culminou nessa manifestação, que a gente conseguiu, de impacto imediato, a limpeza de entulhos e a demolição de várias casas. Um exemplo, lá tem o Centro Liberalino Alves, que é no meio da Pedreira, que é debaixo do Conjunto Araribá. Em frente a ele tinham 8 casas, né, que eram de 2 andares, que estavam há 4 anos, que já tinham retirado os moradores, mas eles não tinham demolido e nem tirado, né, aquilo de lá. Depois dessa manifestação, com 5 dias, eles demoliram e retiraram todos os entulhos, sendo que ficou praticamente 3 a 4 anos parado isso lá. Então, isso foi reflexo e isso ajudou tanto na mobilização e como no processo de consciência dos moradores, que eles perceberam que eles se organizando, né, e reivindicando as coisas de forma justa, né, indo aos órgãos públicos, depois fazendo manifestações, eles conseguiriam atingir. E muito no viés da educação popular, que educação popular com o método de Paulo Freire, que ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada, então são trocas de saberes. Nessas formações políticas, a gente leva algumas coisas técnicas, né? A legislação que fala sobre o direito à moradia e dialoga com a comunidade como que aquilo ali acontece, se aquilo ali realmente está sendo aplicado ou não. Então, o processo de consciência é isso, a partir do diálogo. Então, a gente faz formação política. Então, a gente fez um curso ano passado com as lideranças com 5 módulos. Um foi trabalho de base. O que é trabalho de base? Como que você dialoga com o restante da comunidade? Nem todo mundo quer se inserir na reunião, quer se tornar uma liderança, quer fazer isso, mas atinge e às vezes apoia, muitas das vezes apoia as ações. Outro trabalho foi sobre direito à moradia. Outro foi explicar o que é o programa Vila Viva e suas reais intenções, né? Tanto que está no projeto, como esse, né, discurso que a gente colocou, que é a visão do movimento, né, sobre a questão da especulação imobiliária. Vinícius, fala um pouquinho para a gente como está sendo a resposta da comunidade para as propostas do MTD. O retorno, né, a resposta está sendo muito boa, assim. Há 4 anos atrás, a gente começou a reunião com 2 pessoas. Aí o processo foi de fazer mobilizações, igual eu já disse, 2 mobilizações, uma ocupação simbólica no prédio, que reuniu muita gente. Teve o processo, né, de retomar a associação de moradores da Pedreira Prado Lopes, que hoje já tem mais ou menos umas 7 pessoas que estão toda segunda-feira fazendo reuniões, onde que era o antigo centro cultural. E a adesão, né, junto às mobilizações que a gente faz, né, alguma reivindicação que tem que no centro da cidade as pessoas estão indo, e também um reconhecimento dentro da comunidade, né, que eles sempre falam, os meninos do MTD, já né. Já está todo mundo conhecendo já o pessoal. Já conhece, né, então o retorno é sempre muito positivo, de pessoas que estão querendo se inserir cada dia mais nas reuniões. Hoje a gente faz reunião com a associação e também com alguns grupos nos prédios para reivindicar a questão da melhoria e também do título de moradia. Então está sendo super interessante. É bem positiva essa resposta. Muito positivo. E outro processo também que é um retorno é o número de reclamações que começou a ter na Urbel e na Sudecap a partir das mobilizações e das coisas que estão se fazendo. A população está tomando consciência que ela tem direitos e que ela pode reivindicar isso. E como elas podem reivindicar. E como elas podem reivindicar. Então, idas na Urbel, né, por reclamações, isso está acontecendo na minha rua,
com um processo que está ocorrendo na Defensoria Pública Estadual. Então, isso também são fatores e retorno da população a partir do trabalho social que está sendo feito junto a eles. E quem quer mais? E quem da população ainda não sabe, da comunidade, onde encontrar vocês? Como encontrar vocês? Então, toda segunda-feira a gente está reunido às 7 horas da noite no antigo Centro Cultural, que é o espaço debaixo do Conjunto Araribá, que é o conjunto habitacional. Então, toda segunda, às 7 horas da noite, estamos reunidos lá e estão todas e todos convidados a participarem. E eu, Vinícius e o Wallace também, os militantes do MTD, que também estamos lá todas as segundas-feiras e outros dias da semana que a gente está aberto a diálogo e estamos querendo cada vez agregar mais pessoas, que quanto mais gente, mais forte a gente se torna. Então, para finalizar nossa conversa de hoje, o que te motiva a estar lutando pelos direitos, pelos valores da comunidade aqui da Pedreira? O que motiva é esse sentimento de indignação, que torna de ver como que a sociedade hoje é muito diferente, onde poucos têm boa qualidade de vida, acesso à saúde, à educação, a lazer, enquanto a grande maioria que trabalha muito, que sofre no cotidiano, não tem acesso às pequenas coisas, a um posto de saúde de qualidade, a uma praça com esporte, lazer para eles. Muitas das crianças e jovens que se envolvem no tráfico é por falta de acesso a práticas esportivas, às práticas mais lúdicas, teatro, cinema, acesso a várias outras questões, igual aqui é tão perto do centro, muitos não conhecem o museu, sabe? Então, o que me move é a indignação, é o sentimento de poder mudar, de tentar fazer com que tenhamos uma sociedade mais igualitária. Ok, muito obrigada, Vinícius, pela sua participação. E o Jornal daqui está terminando. Até a próxima. Obrigado.